Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sei que eu andei um pouquinho sumida, eu quero agradecer de coração todas as pessoas que mandaram mensagem, sentiram minha falta, mas foi por um bom motivo. Eu estou preparando uma surpresa muito especial para vocês. Ainda não posso contar, ainda é segredo, tá quase pronta. Enquanto isso, tem algumas coisinhas que eu já posso contar para vocês, tem muita novidade, tem muita mudança nesse canal. Primeiro que as leituras de tarô, elas serão acompanhadas de constelação familiar. Então, toda leitura, a gente vai fazer uma constelação familiar junto. A gente vai agregar constelação com o tarô. Então, acompanha para não perder nenhuma novidade, combinado? É um mergulho assim profundo e transformador, muito transformador. Vai se aproximar um pouco do que eu faço na leitura particular, claro que não vai ser a mesma coisa. No particular a gente usa apometria, neurociência, além da leitura do tarô e da constelação. Mas já são algumas gotinhas que vocês podem acompanhar aqui no canal. Então, aproveita para me seguir, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E tem mais uma surpresa, toda quarta-feira às 13 horas. Eu faço uma live onde eu vou falar as qualidades de cada signo e como que a gente pode usar isso a nosso favor. E também eu vou sortear uma pessoa que estiver ao vivo na live para receber um aconselhamento do tarô, gratuito, ao vivo. É só acompanhar a live e se inscrever no canal. E mais uma novidade. Até o dia 15 de julho, todos os atendimentos, constelação, apometria, tarô, neurociência, mesa radiônica, estão com 20% de desconto. E vamos então agora à leitura dos signos. Aquarianos, tudo bem com todos vocês? Bem-vindos a mais uma leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aquário. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. E você pode dar uma olhadinha no seu signo lunar, no seu ascendente e na sua Vênus. E a gente tirou aqui, saiu aqui o 2 de paus. O 2 de paus, que é a paralisação. Tem até um ditado, né, que fala, ó, parado feito um 2 de paus. Vamos entender o porquê dessa paralisação, quais são os motivos que estão te deixando assim. Antes disso, vamos olhar para os dados astrológicos, o seu mapa astral, quer dizer, as energias do momento, né? Porque não é o mapa de nascimento do aquariano. Isso só numa leitura particular, num atendimento particular. A gente tem a energia do sol, do brilho, da luz, da prosperidade, da abundância. Energia de touro, que é a energia do movimento ligado à matéria, ao dinheiro, ao ganha-pão. E casa 10 é trabalho, é direcionamento. É nó do norte, assim, é o direcionamento no propósito de carreira, de sucesso. Então, você está saindo de uma paralisação, muito bem, aquariano. Todas as leituras que eu fiz esses dias estão falando de transições, de mudanças. Então, se você está saindo de uma paralisação para um grande sucesso, ligado à matéria, ao trabalho, ao dinheiro, ao ganha-pão, muito bom, não é? Vamos deixar essa carta aqui, porque ela é o que resume a leitura. A gente já vai entender o porquê dessa paralisação. Vamos tirar as outras cartas. Como está o aquariano neste momento? Virou uma. Saiu invertido o 7 de paus. O 7 de paus, ele fala assim de uma parada no trabalho para reflexão. Então, você estava parado, provavelmente, para refletir, para ter algum aprendizado. Você está meditando no que construiu, no que conquistou, no que fez até agora, para direcionar para novos rumos, novos projetos. Qual a energia do bloqueio, por favor? Virou aqui.
4 de pentáculos. O 4 de pentáculos, ele fala de avareza, ele fala de inveja, ele fala de egoísmo, de medos. Pode ser algo interno seu, mas pode ser uma inveja de terceiros, né? Que te paralisou. Eu vou colocar a energia da inveja, ó. Vou colocar o arcano 0, que é o que resume a leitura. Tem água aqui na bandeja, tá? E como os bonequinhos são feitos de EVA, eles quase não têm atrito e se movem conforme o campo morfogenético, conforme as informações do campo. Vamos clarificar essa energia de bloqueio aqui. Quatro de ouros, 4 de pentáculos. Clarificando. Acho que não é esse oráculo, não, é este aqui. Vamos clarificar com outro. Clarificando 4 de ouros, 4 de pentáculos na energia do bloqueio para o signo... Opa, caiu muito. Para o signo de Aquário. Algo familiar, energia da casa. E uma situação demorada, longa. Situação familiar, que está bloqueando o seu sol, o seu brilho, a sua prosperidade, ligada à inveja. Mais uma carta, por favor. Do que nós estamos falando? Que energia é essa do bloqueio? Falsidades, enganações, mentiras. É o que está me vindo aqui. Você vai encontrar a cura, porém, saiu invertido aqui a carta da cura. É algo demorado, trabalhoso, que bloqueia a sua prosperidade. Saiu a carta do sol de novo. E a carta da grade. Você se via preso, ó, parado, feito um 2 de paus. Parou para analisar a situação, só que de forma invertida. Não é que você, deixa eu refletir. Não, foi algo que te obrigou e vem de algum familiar. Vamos tirar as outras cartas, que elas vão nos dar um maior panorama da situação. Claro que é uma leitura coletiva, não ressoará com todo mundo. Peço que já se inscreva, ative o sininho de notificações para você ser avisado quando novos vídeos são lançados, curtir comentários, se aparecer a opção hypar, hypem o vídeo, porque assim o YouTube entende que tem relevância. Objetivo, por favor, e pode distribuir para mais pessoas. O 8 de copas no objetivo. O 8 de copas, ele fala assim, vamos olhar para o que realmente tem importância e deixar para trás o que não serve mais, para que você possa mergulhar no seu inconsciente. Deixa eu tirar uma carta para entender qual era a emoção ligada a essa situação. Clarificando o objetivo do jogo, 8 de copas. Tem um apego seu ao passado. E a carta da política. Então, o apego... Pois é. Eu vou colocar o apego aqui. Aqui tá com um saquinho de dinheiro, mas o apego não é só dinheiro. O apego é ideias, situações, pessoas, pensamentos. Apego ao passado. Até uma melancolia aqui. Que isso ficou no seu looping mental. Só que você estava lidando com uma pessoa que era uma cobra.
e você achava que essa pessoa era uma pessoa boa. Devido ao seu apego, à sua melancolia, você projetou nessa outra pessoa aqui essa ideia. E talvez você comece a enxergar, isso te bloqueava, né? Agora talvez você comece a enxergar essa situação, essa pessoa, quem ela é de verdade, em essência. O que está no inconsciente do aquariano, por favor? Saindo as cartas. O cavaleiro de paus, ou seja, a ação, a vontade de agir. E o as de espadas, uma força mental, ideias, projetos. Então, com novas ideias, novos projetos. Só que o que tem de bloqueio? Uma situação de inveja aí de um familiar. É duro, né, quando é alguém da família, porque a gente não espera. Normalmente, quem vai ter inveja da gente? Não é o Zezinho lá da esquina quem eu não conheço. É alguém próximo, ou é um amigo, ou é um familiar, alguém do trabalho, sempre é assim. É isso que dói, né? Como saiu a casa 10, que é a casa da carreira, eu vou colocar o nó do norte, que é o propósito, é o direcionamento. E o nó do sul, que é o que falta fechar o ciclo, encerrar o ciclo para que o novo projeto, direcionamento, avance. O que está no passado consciente? Uau! A torre. Resultado esperado. Pelo menos o aquariano não fica parado, né? O inconsciente. Influências externas. Deixa eu tirar todas. Medos e temores, por favor. E resultado esperado. Então, vamos lá. O que está no passado consciente? Uma torre. Você construiu uma ideia sobre uma pessoa, que na verdade era política, né? Você construiu uma ideia sobre num terreno falso, num terreno que não era verdadeiro. Aí vem os raios da verdade e coloca a torre abaixo. Isso dói, porque a gente criou uma ilusão, uma expectativa, uma esperança, né? E aí é uma decepção, assim, muito. A torre é um momento muito difícil da vida, que quando aparece a torre. Mas também é transformador. Então, ó, esse ciclo em aberto, ligado a esse familiar que você não enxergava e está começando a enxergar. Essas coisas vão acontecer. Claro que a leitura ela tem mais ou menos um período aí de 3 meses. Pode ser agora, pode ser daqui 3 meses, vai depender de pessoa para pessoa. Nossa, deu um desconforto aqui esse nó do sul. E é esse seu apego a essas ideias, pessoas que são falsas. Vou colocar a falsidade da pessoa aqui. Já coloquei a inveja, mas eu vou colocar a cobra aqui, tá vendo? Abraçando o pescocinho aqui. Nossa, vai direto pro nó do sul. É isso que te prende num padrão que você precisa romper. As pessoas mais felizes na vida são as pessoas que têm mortes. Mortes do quê? De situações. A gente sempre chega num determinado período da vida em que a gente enxerga as situações, enxerga as coisas. E é preciso ter coragem para romper, para mudar isso. Quando a gente não tem coragem, a gente fica preso aos padrões antigos. E se ficamos presos a esses padrões, a gente... Sabe aquela pessoa morta, viva, que está lá há 30 anos no mesmo trabalho? Tudo bem se ela for feliz naquele trabalho, mas se ela não for, ela não teve coragem de mudar. Então é aquela pessoa morta. É horrível passar pela transição, né? Porque a gente tem conta para pagar, a gente é desafiador, mas uma pessoa que consegue passar pelas essas mortes, né? Porque depois de toda a morte tem um renascimento. Depois de toda a torre tem um crescimento, uma evolução espiritual imensa,
Berenice, eu ponho a Berenice no chão, ela sobe. Não pode, agora não, tá? Então, quando você tem coragem de encarar a verdade, vem o sol na sua vida, as coisas mudam profundamente. É que a gente tem muito medo da mudança, muito medo. Vamos lá. E o resultado esperado quando vem essa torre, quando quebra esse padrão, é um movimento e um movimento rápido e você no controle. Você no controle da sua vida. Parabéns, Aquário. Dói, eu sei que isso aqui dói muito, mas vai ser muito promissor. 3 de ouros, 3 de pentáculos no... Ô, Berê, filha, desce. 3 de pentáculos no inconsciente. Essa carta conversa muito com essa. Então, era algo que estava lá, sendo feito em equipe, você trabalhando junto com essa pessoa, parecia uma pessoa amiga. E aí, de repente, você começa a perceber algumas coisas, você para refletir, ou você ignorou os sinais, você não viu, e aí vem a torre, né? Para algumas pessoas, as pessoas olharam os sinais, deram atenção aos sinais, outras não. Influências externas, uau, o mago. Eu adoro essa carta. O mago mostra que você tem todas as condições para mudar tudo. Então você está recebendo do universo, que é um arcano maior, você está recebendo do universo todos os recursos emocionais, mentais, financeiros, enfim, todos os recursos para mudar a situação e assumir o direcionamento da sua vida sem esse apego. Talvez você tenha se apegado, vou dar um exemplo, tá? Não é isso, pode não ser isso, mas sei lá, o seu pai partiu, né? Ou faleceu, ou partiu, e você colocou toda aquela energia de filho, relacionamento com o pai, num outro irmão ou num amigo. E aí você olhava para aquela pessoa com os olhos do pai, por exemplo, né? De um filho para um pai. Só que aquela pessoa não era isso. Ela era falsa, ela era mentirosa. E aí como você estava com essa máscara dessa ilusão, desse apego, dessa melancolia aqui ligado aos laços paternos, por exemplo, né? Você não conseguiu enxergar a verdade, você colocou uma máscara em você mesmo. E agora é preciso que os raios da verdade venham à tona para que você mude esse padrão. Influências externas, influências externas é o mago, medos e temores, olha lá, o medo da mudança. O 6 de espadas, o 6 de espadas, eu adoro essa carta. Ela fala de um momento difícil, um momento de transição, onde o mar está extremamente turbulento, tem uns rochedos no meio do oceano, mas lá na frente tem uma terra firme que vocês já começam a avistar, o mar está calmo, o céu está limpo, só que é preciso decidir quem vai com você e quem não vai. Só que saiu invertido, você tem medo de escolher errado ou achar que essa pessoa ela é uma pessoa boa, achar que você está sendo injusto, e aí você não consegue agir. Esses são seus medos e temores. É uma carta que você decide quem vai com você nessa nova vida, nessa nova situação, nesse novo padrão que você está construindo. Só que está invertido, você está com medo de tomar a decisão. Nossa, todos os signos estão falando de transição. Vou colocar o medo. Todos os signos. A gente está mesmo entrando, o Urano está entrando em Gêmeos. São mudanças assim profundas. Urano, eu vou colocar Urano. Urano é um planeta que trabalha o inconsciente profundo. Ele é ao fundo do poço, tem um porão. Passou. Berenice passou. Ele é o fundo do poço, teu porão. Ele traz influências muito fortes, questões muito fortes, mudanças muito profundas. Nos próximos 7 anos, Urano vai ficar aí. Ele demora 83 anos para voltar de novo no signo de Gêmeos.
Ele é um signo, um planeta geracional. E ele vai trazer mudanças muito grandes para todo mundo. Próxima live, que é quarta-feira, 1h, que a gente fala das qualidades dos signos e como usar essas qualidades ao nosso favor, que é Tarô com Alma, a live de quarta-feira, às 13 horas, eu vou falar de Urano em Gêmeos, para a gente aproveitar isso. Tá? Qual o resultado esperado? Ixi, Maria. 2 de copas. O 2 de copas, só que saiu invertido. Se você não conseguir decidir quem vai com você, se você não tiver a clareza, o discernimento, eu vou colocar a sua Vesta, que é o seu eu superior. O que falta para você ter clareza, discernimento para enxergar essa situação? Nossa, vai vir uma dor, vai vir uma torre. Ai. Aquariano, talvez não precisasse disso, mas é que você tá cego, porque você projetou nessa pessoa algo que ela não é. É esse que é o problema. E aí vai ter que vir uma dor muito grande para você enxergar isso. Eu tô pensando aqui que a roda da fortuna, que são as mudanças que a gente faz conforme as nossas escolhas, ou ela gira a nosso favor ou contra. Que difícil essa situação. O que pode dar clareza pro... Infelizmente vai ter que ter um choque aí, uma ruptura para a egrégora de aquário que eu tô me conectando. Claro que não é para todo mundo. O resultado esperado é o 2 de copas, porém o 2 de copas ele saiu invertido. O 2 de copas não é só relacionamento, ele fala de autoestima, de amor próprio. Se eu não me amo, se a minha autoestima está baixa, como eu vou me relacionar com alguém? Ou também aqui ele pode estar falando de um comportamento não muito adequado nos relacionamentos, traição. Eu vou colocar aqui. Espero que não seja você, né, aquariano? E aí o negócio dá ruim. Você precisa reencontrar a sua luz, o seu brilho. Traição. Me deu um desconforto grande no peito agora. Eu vou representar esse desconforto no cardíaco por esse coração escuro aqui. Mas é essa situação familiar que causa todo o resto. Talvez haja um padrão ancestral de traição. O pai que traiu, o avô que traiu, a mãe que traiu, o bisavô, né? E aí que você precisa trabalhar isso, pessoa. Que aí talvez seja por isso que você atraia essa situação dessa pessoa na sua vida. Esse ciclo, nó do sul, precisa ser encerrado para que um novo projeto ligado à sua essência, à sua alma, ao seu brilho, à sua luz, apareça na sua vida. Mas tem que resolver isso aqui primeiro. A minha sugestão é que você faça uma constelação, eu também sou consteladora, aliado à neurociência, que é a reorganização do sistema nervoso, uma apometria, porque talvez haja personalidades ancestrais ou personalidades múltiplas que influenciam essa situação. Um padrão aqui. Vamos clarificar essa energia aqui de paralisação. E ó, o 2 de paus é a paralisação ligado a este padrão. Traição. Deixa eu usar o oráculo da roda da cura. Esse oráculo ele fala muito de crenças limitantes, de crenças centrais, de padrões limitantes que impedem a evolução espiritual ligadas à matéria, à saúde, aos pensamentos, às emoções. Vamos lá. Clarificando
essa energia que tá na mesa. Cai a lua da renovação da terra. Olha só. É uma carta que fala de tradição, de algo ancestral, que você precisa rever esses padrões com sabedoria e mudar isso. É um convite a essa mudança. Mais uma carta, por favor, para clarificar toda essa situação. O que está bloqueando o aquariano? Uau! Cai a carta da experiência, que fala do aprendizado, que pede para que você busque uma espiritualidade verdadeira, madura, que você reavalie os seus sentimentos, né? Quais os sentimentos que você tem mesmo por essa pessoa, cuidado para ver se você não está projetando aí um pai, alguma coisa. É a carta do aprendizado, essa daqui. Cai a carta da pedra da força. A força fala de limite, coragem, convicção, conexão verdadeira com o Criador. Vou colocar a energia divina aqui, representado pela flor de lótus e a chama trina, para que você entre em conexão verdadeira com Deus dentro de você. Isso está ligado à sua vesta, que é o seu eu superior, como se você colocasse na mão dessa outra pessoa. É como se fosse uma ilusão. Me veio a palavra assim, Disney, é ilusão. Você está iludido com essa pessoa aqui, você está num ciclo. Nossa, doeu meu cardíaco isso aqui. Isso aqui é uma coisa horrível que você está vivendo e você acha que você está bem. E não tá. Bem assim, pode estar bem no que você está fazendo, mas sabe que lá no fundo você está colocando as suas emoções em cima de uma pessoa que não tem estrutura, que não é verdadeira. Então, é um bem aparente. A hora que você enxergar quem é essa pessoa, você vai perder o chão. Teu mundo vai cair. É nesse sentido. Então, aqui fala da conexão autêntica com o Criador, ó, o seu eu superior e a conexão autêntica com o Criador, ó lá. E é Urano que vai trazer isso. É a força de Urano. E olha, cai o búfalo branco. O búfalo branco é o guardião do espírito do norte. É o último passo para você chegar na evolução espiritual. O que te bloqueia para você alcançar uma evolução? Que você está parado, você está no 2 de paus. Essa carta, ela fala de vida e morte. A vida e morte não é no sentido físico, é no sentido de mudar padrões. A morte, eu vou colocar simbolicamente, a morte. Mas atrás de toda morte tem um renascimento. Não é morte física, é morte deste padrão. Para que você renasça para o novo, né? Então, ela fala do poder da espiritualidade enraizada na Terra. De repente, para o aquariano que eu estou me conectando, esse aquariano ele tem um poder espiritual ou teria que exercer uma força espiritual, um trabalho espiritual, seja no trabalho que for, né, através do seu trabalho aqui na matéria, mas só que você está preso a um padrão que você não consegue. Então essa morte, ela é muito bem-vinda. Ela é a mudança, não é morte física, tá? Deixando bem claro. É a morte desta dor. Ó lá, colou no coração. Lembra que eu falei, meu coração tá apertado, coloquei o coração preto, a morte foi lá. Se fosse uma sessão, um atendimento particular, a gente ia clarificar essa dor, esse cardíaco através da neurociência, porque aí traz uma resposta muito precisa. Eu vou tirar o tarô aqui para entender um pouquinho esse cardíaco apertado, esse coração preto, que eu simbolizei pelo coração preto. Clarificando esse desconforto ligado à morte e ao renascimento, à mudança. 4 de paus, que fala da colaboração com o mundo, que é a carta de Aquário. Porque o Aquário, ele é o aguadeiro, olha como ele despeja o aguadeiro, as bênçãos para o mundo. Ele não está aqui para si, ele está para o mundo. Aquariano, você não está aqui a passeio. E cai a carta da participação. Você precisa participar. Os seus dons, olha como mexe.
os seus dons e você está desperdiçando. Nossa, doeu mais ainda o meu peito. Talvez você não esteja cumprindo a sua missão verdadeiramente. Ai, que dor. Nossa, doeu mais meu peito. É ressonância, sabe o neurônio espelho? Quando uma pessoa boceja, outra boceja sem estar com sono. É ligado a isso que você não está cumprindo. Porque você está iludido, está encantado com alguma situação e não está. E aí vai ter que vir uma morte, né? Uma morte dessa situação. Morte assim, enxergar a verdade. Vem a carta da torre. Quando sai torre, eu sei que é um momento muito difícil na vida da pessoa. Muito dolorido. Mas precisa. Se ela está no lugar errado, com pessoas erradas, no trabalho errado, na situação errada, o universo coloca, o universo, o divino, coloca no lugar certo, porque a alma pede isso, a alma pede o caminho, a verdade, a conexão, a vida. Mas se ele está fora do caminho, vão acontecer situações para que entre neste caminho. Eu vou colocar o signo de Gêmeos aqui, porque dia 7 de julho já tem influência dessa energia. Urano entra em Gêmeos, e aí as mudanças, eu vou falar na live quarta-feira sobre isso. A força dessa conexão, claro que vai ter momentos retrógrados, vai retrogradar para Touro, mas a força disso são mudanças, assim, muito rápidas e muito grandes. Olha lá, ó, Gêmeos indo em direção a Urano, que vai trazer mudança na vida de todo mundo, de todo mundo. E é muito bom. Mais uma carta, por favor, para clarificar esse coração apertado. Pede que você viva momento a momento, que você vá devagar construindo o seu caminho. Sai a carta da amistosidade, de uma situação amistosa, não é amigável, é amistosa. Não sei o que quer dizer isso, talvez você tenha que manter uma situação assim de... Porque talvez essa pessoa ela tem algum cargo importante ou alguém importante da família, que você tem que manter ali a relação, né? Então, sabe, um jogo amistoso de futebol, você não ama aquele time, mas você tem que, como se diz, fazer ali a política de boa vizinhança, digamos assim. Mais uma carta, por favor. Já virou uma aqui. Você vai ter que tomar consciência da situação que está inconsciente para você. Essa que é a questão. E aí vem pela torre. O que está no seu inconsciente vai ter que vir para a consciência. E talvez doa, porque você criou uma ilusão. E aí, quando eu falo de ilusão, o meu coração aperta. Neurônio espelho. Eu estou conectando com a energia do campo de muitos aquarianos. E quando eu falo da ilusão, vem assim, Disney, ilusão, sabe? Isso dói. Então, essa ilusão que você criou sobre alguém ou sobre uma situação, ela vai ter que cair por terra para que você enxergue a verdade. Aí vem a morte e o renascimento da situação, da ilusão, né, o desapego, para que você entre num novo ciclo, um ciclo muito melhor na sua vida. Vamos tirar uma runa. As runas trazem significados psicológicos muito profundos. Se precisar de ajuda, uma leitura particular, uma constelação, meu telefone está na descrição do vídeo. Comenta se está fazendo sentido. Uma runa, por favor, como recado final para o signo. Ó, é Urano. Nossa, é Urano que vai trazer isso. Você viu para onde foi? Meu peito deu tanto, tô doendo. Recado final para o signo de Aquário. Peraí. E é a espiritualidade que vai dar a força para que essa situação venha.
Caiu muito. Agora foi. Nautis. Nautis. Nautis é a carta, é a runa dos obstáculos como forma de aprendizagem. Não é barreira, é aprendizagem. Não adianta fugir dos problemas à frente, pois a sua função será aceitá-los para poder analisá-los e encontrar a solução. Então aqui ó, é uma carta que fala de parar para analisar a situação. Só que estava invertido, você não estava olhando o que isso significa, qual é o aprendizado que isso traz, porque saiu invertida, né? O primeiro passo é distinguir entre os empecilhos colocados pela vida daqueles que nós mesmos colocamos devido aos medos particulares. Ó, eu coloquei medo aqui. Lembra que saiu o apego? Apego a alguém do passado, né? Eu dei até um exemplo de um pai que partiu e aí você projetou numa outra pessoa, por exemplo. Então, olhe de outra forma para o seu problema, esquecendo o lado emocional, pois assim terá mais calma para agir na hora certa. Livre-se das energias negativas. Deixe a revolta de lado, pois se as coisas não estão dando certo, depende de você alterá-las. Morte e renascimento, mudança. Não culmine o sofrimento, ou seja, não fica nesse looping aqui, né? Vamos agir. Pois com eles virão a depressão e o desperdício de suas forças positivas. Três aconselhamentos, por favor, para o signo de Aquário. Caíram 2 cartas, deixa eu tirar mais uma. Achei que tinha virado, não virou, peraí. Ok. Ok, vamos lá. Sai a expressão da sua força, da sua luz, do seu poder, dos seus medos. Sai a carta da rota de sucesso. Você tem um caminho solar aqui na sua frente. Só precisa olhar para essa questão inconsciente, para esse padrão ancestral, para este medo aqui, para essa ilusão que uma pessoa invejosa, maledicente, maldosa na sua vida. Mas pede que você haja, caminho da ação, que é semelhante à carta do carro. Haja, segure as rédeas da sua vida. E a hora que você faz isso, você se conecta com a fonte da abundância. Gratidão, aquariano. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima leitura.